Estamos aqui, mais uma vez, colaborando aqui no nosso programa de estudos online, enquanto aguardamos a volta das atividades normais, presenciais, que, em princípio, não sabemos como se darão, mas elas, em algum momento, elas vão acontecer novamente. É um prazer estar aqui, mais uma vez, para conversar um pouco sobre um tema interessante. Todos eles são. Primeiro, nós gostaríamos de dizer para vocês qual foi a motivação da gente sugerir esse tema para esta noite. Há muito tempo atrás, escutamos uma exposição, uma colocação de que não poderia nascer uma criança, ou seja, um nascimento, vamos dizer assim, sem que tivesse um espírito associado. Ou seja, um corpo sem espírito. E, na época, depois conversamos um pouco com a pessoa, enfim, explicamos e lembramos que, de fato, há uma possibilidade como essa de haver uma gestação com um nascimento, mas, evidentemente, não vai vingar, não vai para frente, evidentemente, não vai poder continuar o seu processo de vida. E, passado muito tempo, nós resolvemos, então, escrever um pouquinho sobre isso, porque é uma questão que é pouco conhecida dentro do movimento, evidentemente, uma coisa que está, embora esteja no livro dos Espíritos, né? Mas dá uma oportunidade para a gente de falar sobre uma série de aspectos, de conceitos doutrinários, de leis de Deus, que explicam por que é que acontecem nascimentos sem um espírito associado a este corpo que se desenvolveu, se formou plenamente, mas na hora que ele vem ao mundo, ele não consegue, evidentemente, por si só, dar continuidade a esse seu processo de existência, porque ele precisa de um espírito para viabilizar a continuidade da sua vida, da sua existência. Então, existe uma pergunta no Livro dos Espíritos que nos fala sobre isso. Na realidade, o Kardec quis saber por que acontecem os natimortos. Os natimortos. Ele já tinha conhecimento que existem muitos espíritos, qual seria a razão, como se justificaria uma situação como essa, um processo de gestação longo, demorado, que nós sabemos, todos os cuidados médicos, né? A atenção com o corpo da futura mãe, né? Uma série de providências sendo tomadas, de exames e assim por diante, e chega no final, né? Acontece essa situação da criança não vingar. É o chamado natimorto. Por que isso acontece? Uma das razões para justificar essa situação, essa realidade, vamos dizer assim, é que há nascimentos, há processos de gestação onde não há espírito ligado, associado, escolhido previamente. O que acontece? Antes de acontecer uma nova reencarnação de um espírito qualquer, há todo um processo, conversas, estudos, enfim, observa-se qual o corpo que o espírito vai lhe servir de ferramenta para que ele execute a sua função, o seu trabalho, a sua evolução. Discute-se sobre o passado do espírito, algumas encarnações, quais são as provas, quais são as expiações, né, que ele poderá passar ou sofrer, vamos colocar como passar, né, de maneira a recuperar algum possível deslize, algum possível resgate de suas existências passadas. Ou seja, há todo um processo longo, demorado, estudado. Agora mesmo estamos revendo para recordar esse termo, né? Nós estamos relendo o capítulo 13º do livro Missionários da Luz, que trata sobre a reencarnação de um indivíduo chamado Segismundo,
muitos de nós já lemos isso, é interessante a gente sempre estar relendo, porque existem muitas informações muito interessantíssimas sobre um processo de reencarnação, não é o único. Muitas pessoas até confundem essa apresentação desse processo por André Luiz no livro Missionários da Luz, achando que tudo está reduzido a esse único exemplo. Isso não é a realidade. Por quê? Este processo de reencarnação no mundo é de um espírito que trabalhou muito no plano espiritual e que, portanto, possui um apoio muito grande da espiritualidade em todo o seu processo, desde a conscientização antes de se aproximar dos futuros pais, tranquilizando, deixando sem apreensões do reingresso na Terra, operações magnéticas, espíritos construtores, guia espiritual, familiares, enfim, há todo um processo para que aconteça aquele nascimento. Um espírito, mais uma existência possa se dar na Terra. Vejam o cuidado, isso é interessante destacar. Vejam o cuidado que as leis de Deus têm quando a gente pensa, nascem tantos milhares de milhões e assim por diante, mas cada um deles é uma história, são particulares providências que devem ser tomadas sob pena de não acontecer aquele desfecho, que é exatamente o reingresso de um espírito em mais uma etapa evolutiva da Terra. Então, tudo é muito bem planejado, muito bem organizado, certo? Evidentemente, aqueles que não têm tanto merecimento, vamos dizer assim, para ter esse acompanhamento de amigos, de familiares e assim por diante, né? Eles reencarnam de qualquer maneira, independente disso, né? Tem todos os técnicos que vão viabilizar isso, mas já é um outro processo. Né? Mas então imaginemos, se tudo isso acontece, todo esse cuidado, a lei de Deus se preocupam, não é? com uma gestação, que nós sabemos, de vários meses, né? Todas aquelas etapas, aqueles processos todos de partição das células, e vão se multiplicando aos milhares, aos milhões, formando todos os nossos órgãos, né? Ainda em embrião, para depois eles poderem nos atenderem nossas expectativas de vida. Como é que se justificaria? Como é que nós poderíamos entender? Kardec fez essa pergunta. Como é que se poderia fazer um ajuizamento sobre isso? Né? E todo esse aparato, vamos dizer assim, da espiritualidade, e evidentemente também todos os processos orgânicos passados pela futura mãe, pela gestante, né? E aí chega no final, você tem um nascimento de uma criança que não progride, que não prospera, né? Que não venha a ser viável, vamos dizer assim. Né? E aí, os espíritos iniciam esse esclarecimento, essa conversa com Kardec. Existem várias perguntas sobre isso no Livro dos Espíritos. Existe uma principal, né? Mas existem outras associadas, falando o seguinte: olha, Kardec, eles disseram para ele, existem gestações em que não há nenhum espírito associado, vinculado. Ou seja, não houve um arranjo, uma combinação, né, entre os milhares de espíritos que estão, milhões de espíritos que estão desencarnados, para que um deles ocupasse este corpo, se ligasse naquele processo que nós sabemos da fecundação, né, e dali ele partisse para uma nova etapa. Há situações como essa. E nós sabemos que há, porque talvez muitos de nós conheçamos casos como esses, né, de crianças nascendo não viáveis, né, fetos nascendo não viáveis, e isso acontece. Né? Mas aí a gente pode começar a encadear perguntas. Né? Puxa vida, mas que coisa interessante. Quer dizer que não há um espírito associado, eventualmente, não sempre, evidentemente, né? Eventualmente, não há um espírito associado
a um processo de gestação, certo? Mas por qual razão? Não seria... O Kardec até ele pergunta, mas ele fica, mas isso não é um desperdício? Não é uma falta de um conceito razoável, não é? Porque você fazer todo o aparato e depois passar todo o processo biológico, orgânico e não ter uma existência viável? Qual seria a razão para essa situação? Eles informam o seguinte, que quando acontece esse fato do natimorto, né, isso é uma experiência que precisam passar. Né? Os pais, e quando existe um espírito associado a essa gestação, e ele, no desenrolar dessa gestação, ele acaba se desligando do processo, né? Isso também tem uma razão, porque esse espírito precisaria aprender, né, com essa experiência, a valorizar a sua vida que possivelmente ele interrompeu no passado. Né? Então, olha como é que funcionam as possibilidades para esse corpo sem vida, né? Para esse corpo, esse feto sem vida. Né? Pode não ter um espírito associado, né? Pode não ter um espírito associado, Pode o espírito ser designado, mas ele, ao longo do processo de gestação, ele ficar apreensivo e ele mesmo provocar o seu desligamento desse feto, né, que está por se desenvolvendo. Né? Ainda há uma terceira razão que nós podemos aqui listar, né? Que, eventualmente, a mãe, né, que está abrigando essa futura criança, né, ela, por razões diversas, ela se antagoniza com a chegada desse espírito, que, evidentemente, há ligações, há passado que justifique esse antagonismo, essa preocupação dessa futura mãe, e ela, com as suas vibrações, com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, ela acaba interrompendo esse processo também e acaba o feto nascendo sem vida. Porque ela consegue retirar o espírito desse processo por força do seu pensamento. Então, vocês vejam que há algumas possibilidades. Né? Por exemplo, vamos de novo, o espírito, não há espírito designado, e aí, nesse caso, a experiência é pura e exclusivamente dos pais, que precisam passar por essa experiência. Já vamos ver também por que eles precisam passar por essa experiência. Não é? Há uma situação que o espírito desiste no meio do caminho, ele se liga e desiste no meio do caminho. Isso é possível fazer isso. Não é? Está o seu conflito, inclusive, nessa descrição do Missionários da Luz, da reencarnação do Segismundo, eles estavam preocupadíssimos com o Segismundo porque ele estava extremamente preocupado em voltar à Terra. Ele tinha como antigo inimigo o futuro pai. E ele não sabia como é que isso se daria. E os espíritos que estavam cuidando desse processo, né, sabiam que, se ele continuasse nessa linha de apreensão, ele poderia provocar o aborto. Ou poderia desenvolver aquele feto, mas ele já teria se retirado, né? E nós teríamos também uma criança que não seria viável. Né? Então, é possível que o espírito interrompa esse processo por conta das suas apreensões. É possível que haja por conta da mãe, e até, eventualmente, também por conta do pai, mas principalmente por conta da mãe, porque é ela que está nutrindo esse novo ser, não é? Antagonismos tais que o espírito se veja num conflito de energia, de vibrações, e que ele acaba se desligando desse corpo, e aí também nós temos o natimorto. Olha quantas possibilidades nós podemos ter. Né? E, evidentemente, tudo isso se dá dentro dos princípios divinos. Nada disso é ao acaso.
Aliás, nós poderíamos ter começado a nossa conversa lembrando exatamente esse aspecto. Ora, se há essa situação de espíritos, de crianças nascerem não viáveis, vamos dizer assim, para a vida, né? E isso é permitido por Deus, né? Há que ter razões, justificativas, explicações. Né? Nada é por acaso. Né? Então, nós já vimos aqui um pouco de como é que funcionam essas razões, esses porquês. Né? Inclusive, isso surge na cabeça, na mente dos pais. Por que aconteceu isso? Às vezes são crentes, são fiéis, vamos dizer assim, cumpridores das suas obrigações que eles julgam que devam fazer a Deus, e por que é que eles aconteceu isso exatamente com eles. Por que aconteceu? Talvez algum de nós que estamos aqui escutando já tenha passado por essa experiência, não sabemos. Ela não é tão incomum assim, ela não é tão incomum. Então, há justificativas. Né? Então, essas são as situações em que nós podemos ter um nascimento de um corpo que não será viável, ou seja, o chamado natimorto. Né? Evidentemente, os espíritos encarregados desse processo, eles tomam todos os cuidados possíveis quando eles percebem que há um conflito nos futuros pais com relação a esse espírito que se aproxima, né? E em muitos casos são antagônicos esses espíritos. Eles trabalham à noite, quando os pais se emancipam, eles conversam com eles, aproximam o espírito durante o sono, né? Para que eles conversem, revejam compromissos, né? que estabeleceram antes de aqui estarem, de receber esse espírito como filho. Né? Então, tudo isso é feito num esforço visando, né? A viabilidade dessa vida, é lógico, porque isso é sempre o melhor, é o mais interessante. Né? Mas há situações que nós provocamos que interferem de tal modo nesse processo, evidentemente provocamos algumas vezes em vidas passadas, que acabam interrompendo, né? Interrompendo toda essa preparação que é feita. Né? E uma das situações que acontece, né, que é bastante comum, né, é quando o espírito, por isso que a gente estava pensando aqui, que isso nos possibilitaria abordar alguns aspectos do ordenamento divino, né? Quando o espírito, em vida passada, ou às vezes até em mais de uma delas, né, ele abreviou a sua vida artificialmente, não naturalmente. Né? A abreviação natural seria ele progredindo e desgastando e assim por diante. Né? Mas ele cometeu o chamado suicídio. Certo? Então, quando o espírito ele comete esse ato, que é um ato, evidentemente, de desespero, de uma tentativa final, vamos dizer assim, de solucionar as suas questões, ele interrompendo esse período que ele ainda teria que ficar encarnado, né? Ele precisa resgatar isso. E uma das razões e uma das formas com que ele resgata esse suicídio é exatamente encarnando num corpo que não será viável, né? No meio do caminho acontecerá alguma coisa e ele vai ser desligado. Ele pode até nascer, de fato. Né? O corpo poderia até nascer, no caso do suicídio. Mas ele desencarnaria também brevemente, ainda na fase infantil. Né? Por quê? É o período que ele precisaria ter cumprido no passado e que agora lhe é abreviado para que ele possa aprender com essa experiência. E, sendo assim, numa próxima vez que ele reencarnar, ele desejar ardentemente permanecer vivo, encarnado, né? Não deixar a sua existência para trás. Né? Então, isso acontece em muitos desencarnos prematuros e até nascendo, né, prematuro nascendo, mas mesmo ainda no feto, isso acontece muito com espíritos que foram antigos suicidas. Né? Nós temos exemplos inúmeros. Né? Nossa própria médium muito famosa, Ivone Pereira, ela foi suicida por 3 vezes, pelo menos os seus 3 romances iniciais,
ela relata a sua história em que ela, ao final, ela não conseguiu lidar com as suas pressões de vida, e que ela mesma, evidentemente, construiu, não é? E ela faz essa falsa solução de escapar pelo suicídio. Não é? Então, isso é uma coisa muito interessante. Tá? Como é que isso funciona para que o espírito, de novo, ele se reenquadre, ou ele ingresse depois no seu processo de evolução. Evidentemente, há uma lição também para os pais, quando acontece isso, esse desencarne prematuro, vamos dizer assim. Não é? O que acontece? Nós sabemos que muitos de nós, por razões diversas, nós optamos por, evidentemente, uma existência ou outra, né? Já fizemos isso no passado, podemos estar fazendo até nessa existência, né? Nós optamos por não ter filhos. Não ter filhos. Olha como é que funciona isso. É um direito nosso, é o uso do nosso livre-arbítrio. Tá? Alguns até fizeram esse compromisso, né, antes de aqui estarem. Né? Vamos reencarnar, nós seremos pais de 1, 2, 3, talvez filhos, 2 crianças, ou talvez ou mesmo apenas uma. Né? Mas quando chega aqui, né, ele desiste. Razões diversas. Profissionais, algumas pessoas, nós até assistimos no nosso noticiário, né? Algumas pessoas, elas não querem entrar no processo de gestação, porque isso atrapalha a sua fisionomia, a sua aparência, né? Então tem mil razões, né? De contribuições. Né? Quando o espírito faz isso, ele tem o livre-arbítrio, né? E ele impede, vamos dizer assim, através dos recursos da medicina, a chegada de um espírito, ou pode ser até com recursos que não são lícitos, ou seja, através do aborto. Outro dia até tivemos aqui um tema bastante extenso sobre isso. Num sábado aqui, eu já vi que houve esse tema, né? Mas hoje vamos fazer algumas considerações só para a gente poder entender essa questão desses natimortos. Né? O que acontece? Ela impede a chegada dos espíritos, mas ela adquire um débito, vamos dizer, uma dívida, um resgate, um compromisso. E aí, olha que coisa interessante. O aparelho reprodutor, ele sofre com isso. Ele sofre com isso. Nós sabemos disso. Porque ele é feito para funcionar com uma série de processos. Né? Se a pessoa impede que ele faça esses processos todos, que são os processos da gestação, ou então os interrompa antecipadamente, né? Ele adquire esse débito. E aí o que acontece? Numa próxima vida, quando ele reencarna de novo, por exemplo, reencarna de novo num corpo feminino, né? E ele deseja, e a pessoa e o espírito deseja ser mãe, né? Nesse caso, e o outro também deseja ser pai, né? Acontece de vir uma gestação, tá? E em que não há espírito. E aí cria-se toda aquela expectativa de que agora eles poderão ser pai e mãe, né? Mas, no entanto, no momento do desfecho final, acontece todo o desenrolar da biologia, dos processos todos orgânicos, né? E aí nasce uma criança sem vida. Qual é a lição para se tirar disso? Da mesma forma que o suicida, quando ele tem interrompida a vida ainda no feto, né? Para que ele valorize a sua existência, essa dádiva, esse dom que Deus nos dá, que é o da vida, né? Esses dois espíritos, que aguardavam por ser futuros pai e mãe, eles também vão pensar, puxa vida, estamos tentando aqui de todo modo, nós queremos exercer essa paternidade, essa maternidade, mas não conseguem. Aí há mecanismos que a vida também oferece para esse futuro, para esse pai e para essa mãe que tiveram, passaram por essa situação, né? Que é, por exemplo, a adoção, que é uma outra questão, né? Que eles podem fazer, podem lançar mão desse recurso, né?
Aliás, é um recurso muito nobre, evidentemente, mas pode ser que eles, nessa vida agora, que eles desfrutam, porque no passado eles optaram por não ter filhos e eventualmente cometeram até abortos, né? Eles ficarão privados dessa alegria, desta felicidade. Então, olha quanta coisa existe nesses desencarnes ou nesses processos de gestação prematuros, né? Prematuros. Olha só. Há razões e há lições. Há lições para espíritos, o que se aproxima do corpo, mas esse corpo não vai ir à frente, vamos dizer assim, e há lições também para o pai e para a mãe, para os futuros, né? Que tem que aprender a valorizar a existência. Mas olha uma coisa interessante que a gente se pergunta quando a gente observa essa realidade, este fato. Há espíritos que nascem e que não serão viáveis. Né? Há corpos, há afetos. Né? Muito bem. Como é que esse corpo se forma? Como é que ele dá um contorno humano? Como? Se ele não tem espírito associado. Já se perguntaram sobre isso? Nós sabemos que para dar uma forma final àquele processo que se inicia de células se reproduzindo rapidamente, se multiplicando, né? Para que nasça um animal irracional ou um animal um racional, né? Um animal racional, nós sabemos que precisa de uma estrutura que se chama perispírito. É o perispírito que dá forma ao corpo. É o perispírito que dá forma ao corpo. Né? Muito bem. Como é que essa célula, essa união lá da célula ovo, do zigoto, do espermatozoide, do óvulo, como é que ela começa a se multiplicar e ela acaba gerando um corpo, uma criança, em forma humana? Como é que ele faz isso? Se não tem o perispírito associado, porque não há espírito. Não há espírito. Aí há um processo interessantíssimo também, que é a lei de Deus, olha que coisa, quanta informação tem nesse tema, não é? Que André Luiz levantou também, né? Na sua literatura, na sua série Vida no Plano Espiritual, né? Série de livros, 13, 14 livros, agora não me recordo quantos são, que é o seguinte: é possível que a mãe, ela, através do seu desejo ardente, intenso, ela consiga fazer com que haja essa união dessas células, desses gametas, dessas células que vão dar essa célula ovo, não é? E aí, através do seu pensamento contínuo, imaginando que criança, que traço ele vai ter, se vai ser assim ou assado, se vai crescer muito ou se não vai, enfim, os pais, particularmente a mãe, ela começa a impregnar, vamos dizer assim, a saturar de energias, de força do seu pensamento, né? E esta célula se desenvolve de uma forma humana, mesmo sem ter espírito associado. Mesmo sem ter espírito. Já tinham conhecimento disso? Então, há duas passagens, pelo menos, né? Se não me engano, é Missionários da Luz, e outra está em Evolução dos Mundos. Ao final, quando o André Luiz responde umas questões bem técnicas, e uma delas ele fala sobre gestação frustrada. Gestação frustrada. E aí ele dá exatamente essa lei de Deus. O espírito, ele desejoso de fazer desenvolver essa criança, ele consegue dar uma forma àquele conjunto de células que vem se desenvolvendo mecanicamente, automaticamente, por força das leis de Deus, e aí ela consegue fazer com que ele tenha a forma humana. Mas só que, como não há espírito associado, ele não vive, ele não consegue prosperar. Nasce, é o chamado natimorto. Então, olha que coisa interessante.
Isso intriga muitos de nós, porque a gente fica pensando, mas não tem perispírito, né? E vários estudiosos, o próprio André Luiz, mais recente, né, mas existem estudos antigos de autores científicos da doutrina espírita, por exemplo, Gabriel Delany, ele fez essas experiências, observações, através de muitos estudos, né, ele chegou à conclusão que precisava do perispírito. Então é assim que o perispírito ele é substituído através do pensamento da mãe, que com o seu desejo ardente, vamos dizer assim, intenso, ela consegue dar forma a essas células. Você tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. É o que chamamos de gestação psicológica. Poderíamos atribuir fazer essa associação, né? Essa associação. Ou seja, o desejo intenso da mãe, porque é natural, esse desejo da maternidade, nós sabemos disso, é uma lei de Deus, né? Mas ela não consegue, então ela acaba provocando esse encaminhamento, né, de células, de maneira a criar uma vida, uma possível vida, vamos dizer assim, não seria uma vida de fato, né, e que nasceria, evidentemente, sem ser viável. Né? Agora, tem um outro aspecto também interessante, que é o seguinte: nesse livro Missionários da Luz, quando trata da reencarnação, né, do Segismundo, e quando ele fala sobre a contribuição da mãe, né, da mente materna, fazendo o contorno, né, ele diz o seguinte: olha, há 5 razões, ou há 5 fatores, há 5 causas que atuam nesse futuro, nesse corpo, desse embrião, que vão dar esse contorno, né? Vão dar esse contorno humano, vamos dizer assim, humano, e com uma série de particularidades, né? Uma série de particularidades, tá? Uma delas, evidentemente, é a hereditariedade, né? Com seus cromossomos, a sua longa genética e assim por diante, né? Isso dá contornos ao futuro nascimento, né? O próprio interessado também, ele contribui para isso, né? Através da sua expectativa, daquilo que ele pensou antes de reencarnar, ele está também fazendo as suas mentalizações, né? Embora quando ele encarna, quando ele se liga na célula, ele tem uma perturbação, não é? Mas antes disso, ele pensou detidamente nesse processo, né? Então ele certamente vai influenciar nos contornos desse novo ser. Não é? Tem os espíritos construtores, que o André Luiz cita, que nós não sabemos muitos detalhes sobre eles, mas são espíritos que são encarregados dos processos da reencarnação, né? Tecnicamente. Eles fazem operações magnéticas, enfim, avaliam mapas cromossomiais, né? Tem uma série de observações que eles podem fazer. Né? E tem também as entidades amigas. Olha que coisa interessante, as entidades amigas também ajudam nesse processo. Quem são essas entidades amigas? São espíritos encarnados que conhecem o futuro, o reencarnante, vamos dizer assim, e que acompanham todo o processo dele, ajudando a viabilizar esse desfecho de uma maneira positiva. Não são senhores da situação, porque o senhor mesmo é o espírito reencarnante. Né? Então, olha quantos elementos estão aí também envolvidos: a hereditariedade, o interessado, os espíritos construtores e, evidentemente, as entidades amigas. E uma dessas causas que faz com que dá a forma final, vamos dizer assim, ao embrião, é a mente materna. E aí ele confirma isso em Missionários da Luz e confirma isso em Evolução
em 2 mundos. Ou seja, a mãe sozinha, ela é capaz de fazer todo esse processo. Mas, evidentemente, como não tem espírito associado, não tem espírito vinculado, esse embrião, esse feto não será viável. Não é? Nós vimos aqui as causas, não é? As causas que provocam isso, não há previsão de espírito. Não é? No caso, evidentemente, da mãe que ela, através do seu pensamento, ela provoca essa ruptura da ligação do embrião com o espírito, né? Evidentemente, isso seria um ato grave, né? Um ato grave, que deverá ser reparado, vamos dizer, ou resgatado, mas nada que seja impossível. Não existe nenhum ato nosso que possa vamos dizer assim, ofender a Deus de maneira definitiva. Inclusive, sobre isso, nós até fizemos uma vez, já há algum tempo, nós fizemos um apanhado de providências que os espíritos podem tomar, porque nós sabemos que muitos de nós, né, alguns incentivaram e outros, de fato, efetivaram o ato da expulsão do feto, né? E estão agora tomando conhecimento disso. Muitos o fizeram dentro da ótica materialista, muitos o fizeram por força de uma série de fatores, sociedade, recursos financeiros e afim, juventude. São várias as razões. Então, não vamos entrar aqui nesse momento sobre esse ajuizamento. Né? E aí a pessoa toma conhecimento, através da doutrina espírita, que isso é um ato contrário à lei de Deus, e ela se pergunta, bom, e agora, o que eu faço? O que eu faço? Por conta disso, nós, há algum tempo atrás, escrevemos um texto e que nós intitulamos Aborto, Medidas Reparadoras. Né? Ele foi publicado já em 2015, tem 5 anos. 5 anos já foi publicado, e que nós conseguimos aqui listar 16 medidas que podem ser feitas para assim, tá vendo? Revista Só do Espiritismo, Aborto, Medidas Reparadoras. Aqueles que não forem assinantes da revista, não tiverem a revista, às vezes o nosso revisteiro lá do Centro Espírita do México, quando abrir de novo, pode ser que tenha um exemplar, mas não precisa se preocupar. Basta colocar na internet Aborto, Medidas Reparadoras, e, por exemplo, colocar o meu nome, Rogério Miguel, que vão aparecer os links dos locais onde esse artigo foi publicado. Né? Nós não vamos entrar aqui nos aspectos dessas medidas. Né? São várias medidas, todas elas perfeitamente viáveis, né? E que podem nos trazer paz de espírito, né? Tranquilidade, a partir do momento que a gente sabe que, cometendo esse ato, nós transgredimos uma lei de Deus. Mas muito bem. Voltando ao nosso tema. Vamos ler. Eu não sei se vamos conseguir aqui, estamos com dificuldade aqui de apresentar os slides, que a gente normalmente não usa. Será que a gente conseguiria ler aquele slide? Olha, o Lincoln vai providenciar para a gente. É uma pergunta do Livro dos Espíritos, 356, se não me engano, né? A gente vê de onde estamos tirando essas... Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui. Nada ainda. Apareceu? Apareceu? Tá. Ótimo. Então, a pergunta 356, né? Olé é o Livro dos Espíritos, né? Kardec perguntou assim: haverá naquimortos que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? E a resposta dos espíritos foi: sim, aos que jamais tiveram um espírito destinado aos seus corpos. Nada devia cumprir-se neles. Nada devia cumprir-se neles. É somente pelos pais que essas crianças vêm ao mundo.
Aqui está uma a razão, não é? Por que isso acontece, não é? E por quê? Por conta dos pais. Por isso que nós aqui tentamos, esperamos que tenhamos tido sucesso em explicar para vocês, né? Por conta de pais que no passado não quiseram ter filhos, insistentemente, nós sabemos que tem pessoas que insistentemente impedem a gestação. Né? E agora elas precisam descobrir esse desejo, esse amor à vida. Né? Então, eles são impedidos de serem mãe e pai, né? Às vezes até mais de uma vez, né? Por conta dessas gestações que não são viáveis. Né? E aí tem uma subpergunta, 356, que diz o seguinte: um ser dessa natureza pode chegar até o final da gestação? Sim, algumas vezes, mas não vive. Evidentemente que ele não pode viver, porque ele não tem um espírito destinado. Está vendo? Como estamos aqui no nosso livro dos Espíritos, né? Nada aqui existe que estejamos imaginando, não é? Muitas pessoas... E por que a gente fala isso? Porque a gente já assistiu palestras sobre isso e a pessoa não sabia disso. E depois nós conversando e explicando, não, a possibilidade existe. As pessoas não sabem que isso pode acontecer. Não? Mas isso é uma lei de Deus. Não? Então agora eu vou abaixar aqui, a gente vai voltar a conversar, não? Sobre... Lemos aqui, então, natimortos? Sim, jamais tiveram um espírito destinado. Então agora a gente pode voltar aqui à nossa conversa. Né? E as razões são muito simples. Né? Isso tudo está dentro do ordenamento divino. Tudo dentro do ordenamento divino. Nada aqui está fora. Não existe acaso, não existe imprevisibilidade, não foi um caso fortuito. Tudo foi muito bem arrumado para oferecer uma lição de aprendizado, não só ao espírito, como também a aqueles que estavam na expectativa de receber aquela criança, né, e cuidar dela e amá-la durante uma vida inteira, né, mas ficam privados momentaneamente desta situação. Momentaneamente. Não é uma situação definitiva. Numa próxima... Às vezes, até em função do que eles estiverem fazendo nessa vida, eles poderão ainda conseguir essa maternidade, essa paternidade. Isso depende muito da forma como eles vão agir. Né? Evidentemente, uma das medidas só que a gente destaca aqui, que são das 16 que a gente elencou, a adoção também é uma medida perfeitamente viável, né? Muito nobre. Né? Então, se a pessoa estiver passando por uma situação como essa, ela pode lançar mão disso. Né? E as causas, vamos enfatizar aqui as causas que causam essas gestações também interrompidas, né? O próprio espírito ele atua muito, muito diretamente nisso, o próprio interessado, né? Porque ele desiste, ele pode chegar no momento final, no momento inicial, o final daquele processo que está se encaminhando, né? O inicial da reencarnação, ele desiste. Evidentemente, as leis de Deus são sábias, e esse pai e essa mãe terão que passar por essa experiência da desistência do espírito, porque precisam aprender algumas lições. Né? Mas ele pode fazer isso, ele pode chegar no momento final e desistir. Né? E aí, nessa hora, até existe uma pergunta sobre essa situação, mas nessa hora, então, não dá para colocar um espírito ali rapidamente para ocupar aquele corpo? Não dá. Não dá. Porque isso tudo é muito bem planejado. Então, numa contingência como essa, ele vai se desenvolver, mas sem espírito, porque o espírito desistiu. Né? E durante a gestação, ele também pode desistir. E aí, prematuramente, ele vai provocar a interrupção daquela gestação por diversos motivos. Por medo, não quer encontrar de novo a vida, não quer pode ser um antigo suicida de algumas vezes, então ele criou para si mesmo um mecanismo de defesa e que ele nega a vida quando ele estiver sob pressão. Então, ele dentro desse ajuizamento que ele faz, evidentemente equivocado sobre a vida, ele vai e começa a entrar em conflito a nível energético, a nível de vibrações, com o corpo que está lhe enlaçando, vamos dizer assim, para que ele possa usá-lo no futuro, caso a gestação ocorra,
dentro da normalidade, e ele vai, então, também interrompe esse processo, né? E aí também temos um natimorto. Também temos um natimorto. Vejam a responsabilidade nossa, talvez alguns não vão passar mais nessa vida, evidentemente por causa da idade, mas aqueles que estão escutando e que ainda passarão por essa maternidade, por essa paternidade, vejam a responsabilidade que nós temos quando existe um espírito já vinculado, não é? Que é entregue, vamos dizer assim, e o nosso livro Missionários da Luz, ele descreve isso com muitos detalhes, depois se quiserem ler, capítulo 13º, quando o espírito é entregue à mãe, no caso do Sigismundo, pelos protetores que estavam ali coordenando o processo todo, né? E ela abraça, isso evidentemente ela emancipada, né? Entrega o espírito, né? E ela o abraça e o envolve de uma certa maneira amorosa, terna, com um carinho, com uma sinceridade, não é? E aí ele vai e se liga definitivamente àquela célula, ovo, que foi recentemente formada pelo espermatozoide e pelo óvulo materno. Isso é muito bonito da gente entender e saber que acontece. Quanto que existe das leis de Deus, do ordenamento divino, para que haja um nascimento, né? Todas as providências, os cuidados que devemos ter, né? Os cuidados, aí, evidentemente, particularmente as mães, não devem usar substâncias e nada que possa prejudicar, né? Tem muitas pessoas que não compreendem isso, acham que não, ele vai se desenvolver aqui de qualquer maneira e tal, e usam uma série de coisas que são inadequadas, né? E elas vão machucando esse corpo, e o espírito se ressente, evidentemente, ele se ressente disso, né? Não resta dúvida que ele está sendo relativamente maltratado, e ainda nem chegou no mundo e já está sendo maltratado, né? Então, é uma responsabilidade muito grande que todos nós devemos ter em relação a isso, né? E se por acaso isso aconteceu conosco, né? Tenhamos essa compreensão. Não imaginemos que fomos deserdados por Deus, certo? Que Ele nos esqueceu, né? Nos encaminhou uma situação inviável por uma possibilidade real, que evidentemente existe, de um castigo, de uma vingança, porque ele não faz isso. Né? Isso tudo faz parte do nosso processo de experimentação das situações de vida. Então, nada disso está fora do contexto. Né? Entendamos essas situações. Às vezes a gente não passa, mas conhece um casal que está passando por isso, né? Ajudemos também, orientando, né? Comunicando esses ensinamentos, essas explicações, para que a pessoa não se sinta, não entre em desespero, evidentemente, não se perca em pensamentos que não são adequados, né, por conta de uma situação como essa, que é uma situação bastante contundente, não resta dúvida, mas que está, para nós, que não conhecemos as causas, está dentro do ordenamento divino, está dentro dos princípios de Deus. Isso tudo é muito bem explicado, não é? E existem sempre razões, jamais acontecem por acaso. Não é? Muito bem, nós estamos chegando já aos momentos finais dessa nossa breve conversa sobre esse tema. Não é? Demos aqui algumas referências bibliográficas, Missionários da Luz, Evolução dos Mundos, a parte final, as perguntas finais. Fizemos a propaganda aqui da Revista Internacional do Espiritismo sobre esse tema do aborto. Né? Não vamos entrar muito hoje na questão dos suicídios, né? Porque não é o caso, né? Mas nós trouxemos o nosso conhecimento aqui, a nossa atenção aqui, porque ele explica, em algumas situações, por que acontecem esses nascimentos, né? Natimortos, né? Quer dizer, além da razão que nós temos aqui do 350, pergunta 356 do Livro dos Espíritos, onde não há um espírito associado, né? Existe também algumas situações que são suicidas e que provocam essas saídas prematuras de uma vida que estava se apresentando ali. Tá bom. Então, alguma pergunta mais? Alguma questão? Não temos? Então, esperamos que
temos aqui sido felizes em acertar esse tema com vocês, né? É um tema que foge um pouco do nosso caráter que estávamos mantendo aqui, de uns temas mais consoladores, enfim, mas mesmo nessas situações, nós temos que encontrar raciocínios, justificativas, razões consoladoras. Então, se nós estamos passando por uma situação como essa agora, estamos certamente resgatando, certamente recuperando um passado que não foi muito bem aproveitado, não é? E no futuro, não temos dúvida nenhuma sobre isso, nós teremos um futuro se desenvolvendo como nós desejamos, como nós esperamos, não é? Porque nada disso é definitivo, são todas situações transitórias temporárias. Muito bem, vamos fazer a nossa prece de encerramento, então? E aí passamos de novo a palavra ao nosso companheiro Lincoln, que está aqui nos aguardando para dar por encerrada essa nossa transmissão. Vamos então aqui, mais uma vez, reunir nossos pensamentos. Todos que estamos aqui nesse grupo, buscando um aprendizado, buscando um esclarecimento de situações que acontecem conosco, que são do nosso dia a dia, e nos intrigam profundamente. Nos trazem interrogações, alguns mesmos chegam a duvidar da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, quando se vem face a face com uma situação como essa. Não pensemos dessa maneira. Né? Vejamos as situações da vida como consequências, como resultados, como desfechos de atos e atitudes passadas, não só nessa presente, como na vida presente, como em vidas passadas, e dentro desse encadeamento, né, nós buscamos acertar daqui para frente, para que não sejamos mais submetidos a essas situações que, evidentemente, nos trazem muita apreensão, muita dúvida com relação ao nosso Pai Criador. Sejamos nossos corações pacificados, nossas mentes também pacificadas nesse momento que atravessamos de muita desarmonia em nosso planeta, em nossa casa Terra, nossa escola Terra, mas mantenhamos a nossa mente firme, trabalhando, orando, vigiando, para que atravessemos mais essa fase com a tranquilidade necessária para não nos perdermos diante desse quadro que se apresenta. Com as bênçãos do nosso Pai Criador, nós então damos por encerrada essa parte da nossa apresentação.